A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Certa vez eu usei uma frase em uma das minhas ministrações na casa do Pai, dizendo: eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou, e eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Quero repetir: eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou, e eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. A partir dessa palavra eu gostaria que você pensasse algumas coisas. Já abra sua Bíblia, se você tiver, no Salmo de número 144, eu já chego lá. As nossas palavras, aquilo que nós falamos, tem poder, tem autoridade. As nossas palavras, nós aprendemos isso com o nosso Pai amado, o Senhor Deus. As nossas palavras têm poder criativo. O Senhor Deus falou e tudo passou a existir. Ele poderia ter criado as coisas simplesmente fazendo, mas Ele deu ordem. Ele abriu a sua boca e tudo passou a existir. Ele disse: haja luz, e houve luz. Assim Ele fez todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos no sobrenatural. Nós somos arrancados do império das trevas para sermos um canal de bênção nas mãos do Senhor, um canal de bênção para os outros. Nós não somos e não devemos ser maldição para ninguém. Nossa boca deve ser uma boca abençoadora. Nós não devemos usar a nossa boca para falar mal, para amaldiçoar. De que forma nós podemos usar a nossa boca? Deus, Ele nos dá as bênçãos e nós nos apropriamos delas. Mas nós não nos apropriamos para sermos egoístas. Nós nos apropriamos das bênçãos que Deus dá para sermos repartidores. Nós repartimos com as nossas palavras aquilo que o Senhor nos dá. Quando a nação de Israel foi tomar posse da terra de Canaã, Deus havia dado a terra, mandando que possuíssem. Uma parte das pessoas diziam: não, é impossível, nós não conseguimos tomar posse dessa terra, porque nessa terra tem gigantes, não dá, não tem condições, nós não conseguimos. E Josué e Caleb, entre eles, disseram: não, peraí, nós podemos, nós conseguimos. Se o Senhor está conosco, se o Senhor vai à nossa frente, nós podemos, nós vamos conquistar, nós vamos fazer. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra de fartura, de abundância, e nós vamos conquistar. Então o que eu quero que você entenda é que você hoje tem a escolha de ser e de viver aquilo que Deus disse que você é e que você tem. Você tem a escolha. Você tem a escolha de ser e de viver aquilo que Deus disse que você é e que você tem. Ou você prefere acreditar nas mentiras do diabo? O Salmo 144, que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, do verso 12 ao verso 15, diz o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares os nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem, esse salmo, esse texto que nós lemos, ele é uma ação declarativa profética. Presta atenção. Uma ação declarativa profética. Quando nós usamos a nossa autoridade, nós passamos a viver debaixo de uma cobertura profética. Veja bem, quando nós usamos essa autoridade que o Senhor nos dá a partir da sua palavra, nós passamos a viver debaixo de uma cobertura profética, e isso no nosso dia a dia.
Davi, ele fez aqui uma linda declaração profética sobre os seus filhos. E a pergunta que eu faço é: o que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? Quais são as palavras que você tem revelado, vamos dizer assim, declarado ou liberado sobre a vida dos seus? Pense. Quais são as declarações proféticas que você tem feito em relação à sua casa, em relação à sua família? Quais são as declarações proféticas que você tem feito em relação aos seus negócios? Quais são as declarações proféticas que você tem feito em relação ao seu trabalho? Quais são as declarações proféticas, as palavras que você tem liberado sobre a sua cidade? Quais são as palavras proféticas, as declarações proféticas que você tem liberado sobre a nação brasileira? Eu volto a dizer o que eu disse no início: as nossas palavras têm poder, têm autoridade. E nós precisamos pensar seriamente naquilo que nós estamos dizendo. Nós estamos principiando um ano que está totalmente aberto diante dos nossos olhos, um ano para que sejamos bênção. E nós precisamos aprender a abrir a nossa boca para fazer algumas declarações proféticas. Davi fez algumas aqui nesse salmo. Ele declarou profeticamente que a sua família seria uma bênção. Escute o que eu estou dizendo: sua família é uma bênção. Por mais problemas que existam dentro da família, a sua família é uma bênção. O salmista, ele falou que os filhos seriam como plantas viçosas, ou seja, os filhos serão bem-sucedidos. Ele fala das filhas como pedras de palácio. As pessoas entravam no palácio e que lindeza, que maravilha. Ele está dizendo: minhas filhas serão lindas, minhas filhas serão úteis, minhas filhas serão essenciais. O que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? Leia o Salmo 115, você vai perceber, especialmente os versos 12 a 14. Salmo 115 é um salmo que eu li na maioria das casas aonde eu tenho entrado. Do verso 12 ao verso 15 diz: de nós se tem lembrado o Senhor, e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Marcos. Coloque a sua casa, coloque o seu nome, aonde o Senhor está dizendo que vai abençoar. Ele vai abençoar, Ele é o abençoador, Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Salmo 115, do verso 12 até o verso 14. O que é que nós temos pronunciado sobre a nossa casa? Segunda coisa, Davi aqui nesse Salmo 144, ele declarou profeticamente que ele teria provisão e suprimento. Gente, talvez nós tenhamos o pior ano da nossa história aqui no Brasil. Ano de roubalheira, de falcatrua, ano de conchavos, de mentiras, de promessas que nunca vão se cumprir. Vai ser o pior ano em termos de politicagem. Nós vamos entrar num ano complicado e o salmista, ele vai e diz: olha, nós vamos ter abundância, nós vamos ter fartura, os nossos celeiros, eles vão estar atulhados. E eu tenho declarado profeticamente: a minha casa não vai experimentar a míngua. A minha casa vai ter abundância e vai ter fartura. Eu quero ter essa ousadia e essa autoridade para abrir os meus lábios e para declarar o melhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Não vai me faltar salário, não vai me faltar o dinheiro para pagar as minhas contas, não vai faltar, porque Deus vai cuidar de mim e Deus vai cuidar de você. É o que o salmista está dizendo: atulhado de provisões. Atulhado de provisões. O que você tem declarado, meu irmão, minha irmã, sobre o seu sustento? Esse salário não dá para nada. O que eu ganho não serve. Nós precisamos aprender a liberar a palavra no mundo espiritual, dizendo: o meu salário é uma bênção, eu vou viver desse meu salário, vai sobrar, no final do mês vai sobrar.
não importa se é a sua aposentadoria, não importa se é o seu LOAS, não importa de onde vem o seu salário, importa que Deus vai cuidar de você e você precisa aprender a usar a sua boca para profetizar a bênção do Senhor. Eu não estou falando aqui levianamente, eu não estou falando aqui que você simplesmente vai liberar uma palavra e as coisas vão acontecer, mas eu estou dizendo para você que há um Deus no céu e Ele vai cuidar de você à medida que você confiar nele. Terceira coisa, Davi aqui nesse salmo ele declara profeticamente que o seu trabalho e a sua renda seriam prósperos, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Eu sei que a maioria hoje, pelo menos na casa do Pai, na igreja que eu pastoreio, não vive numa realidade campesina, não vivem do campo. E a linguagem aqui é uma linguagem campesina. Rebanhos produzindo, vacas pejadas, ou seja, prenhes com as suas crias, né? Negócios prósperos a nível de campo, de produção, salários em dia, renda suficiente. É nesse ponto que eu quero chegar. Salários suficientes, rendas suficientes, salários em dia. É isso que nós precisamos aprender a declarar com os nossos lábios. A nossa boca precisa pronunciar o favor e o sustento do Senhor. Seu trabalho é uma bênção. O lugar de onde você tira a sua renda para viver é uma bênção, não importa de onde ela venha. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Quarta coisa que eu quero enfatizar aqui neste salmo de Davi, o Salmo 144. Ele declarou profeticamente que a sua cidade estaria debaixo de proteção. Verso 14, a palavra final do verso 14 diz: não haja gritos de lamento em nossas praças. Ele olha para a sua cidade, ele foca na sua cidade, ele olha para a praça da sua cidade e ele fala: eu não quero ver lamento na praça da minha cidade ou nas praças da minha cidade. Não quero ver lamento, gritos de lamento, de dor. Eu não quero ver pais chorando porque os filhos caminharam para as drogas. Eu não quero ver uma mãe chorando porque a sua filha está vivendo na prostituição. É mais ou menos isso. Nós vivemos relativamente em uma cidade segura. Temos poucas notícias de balas perdidas, mas existem lugares em cidades maiores onde as balas perdidas ceifam vidas. Famílias choram, lamentam a perda de pessoas que morrem cedo demais em acidente porque passaram a noite bebendo, passaram a noite se embriagando, morrem por uma coisa sem sentido, uma coisa sem valor, sem nexo. E é isso que acaba acontecendo: estupros, violência e muito choro, muito lamento nas nossas cidades. Falamos dessa questão das drogas. Meu Deus, o que dizer, o que falar de um governo que não toma posição, de uma cidade que não toma posição? Pessoas que vivem nas drogas, quando abrem um centro de recuperação, criticam, como se estivessem cerceando a liberdade, tirando a liberdade. Somente uma mãe e um pai que perderam o filho para as drogas sabem quanta dor isso gera, quanto desespero isso gera. Os filhos tirando as coisas dentro de casa para vender, para trocar por droga. É um caos o que nós estamos vivendo, é um caos o que nós estamos vivendo. A prostituição, o sexo fácil, o sexo ilícito, aonde não se tem mais compromisso, não se tem mais zelo, não se tem mais aliança. Um aqui, outro ali, outro depois. É uma verdadeira prostituição. A imoralidade tem tomado conta, né? A falta de segurança que nós vivemos. E a pergunta é: o que nós temos declarado sobre a nossa cidade? Olha para a sua cidade, eu olho aqui para a minha cidade de Lages. Gente, que coisa, que caos, que desespero você olhar para uma cidade que é chamada de princesa da serra e de que princesa não tem nada. Dá uma dor no coração da gente como pastores da cidade. Quando nós nos reunimos, conversamos sobre a nossa cidade, para onde a nossa cidade está caminhando, quais são os valores que nós temos construído. Pense, Davi estava dizendo que a sua cidade
estaria debaixo da proteção do Senhor. A minha cidade está debaixo da proteção do Senhor. Eu tenho desafiado a igreja a nós entrarmos nesse ano profetizando que a nossa cidade vai ser diferença, vai fazer a diferença e vai ser diferente. Ele encerra o salmo, ou essa declaração profética, falando da sua nação. Ele declarou profeticamente que Deus seria o Senhor da sua nação. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. A pergunta que eu faço é: quem é o Senhor sobre a nossa nação brasileira? Quantas vezes eu vi pessoas aqui, pessoas lá, erguendo a sua mão, dobrando os seus joelhos, dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus. Mas é uma voz solitária, é uma voz de lamento, é uma voz de choro. E nós precisamos aprender a unir as nossas vozes, nós precisamos aprender a olhar para a nossa nação brasileira e dizer que a nossa nação brasileira vai ser diferente. Quando Deus governa, o povo se torna feliz. Mas quando um corrupto se assenta no trono da nação, a nação inteira geme. E o que nós estamos vendo nesse nosso Brasil é só gemido, é só dor. Não existe uma celebração, não existe alguma coisa que a gente possa enaltecer e dizer: tá bem, tá certo. É um caos, é dor, é lamento, é choro. E nós precisamos aprender a talvez enfrentar o ano mais difícil da nossa história como nação brasileira. Eu não estou amaldiçoando, eu estou dizendo um fato. Vai ser o ano mais difícil de todo o tempo que nós vivemos como nação brasileira. Mas ao mesmo tempo, escute o que eu estou dizendo para você. Vai ser um ano onde o povo do Senhor, aonde as igrejas vão se unir num só plano, num só propósito, declarando que o Brasil vai ficar livre da mão dos corruptos, essa cambada de corruptos, de safados, de ladrões que só querem roubar e denegrir a nossa nação brasileira. Isso tudo vai cair por terra nesse ano e Deus vai levantar um povo de fé, um povo de oração, um povo focado na bênção e na prosperidade da nação, porque se a nação for próspera, a igreja vai ser próspera, e se a igreja for próspera, a nação vai ser próspera. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu quero declarar que nós queremos uma nação com justiça. Não a justiça do homem que é falha, mas a justiça de Deus que é reta, que é correta. Eu quero declarar que eu quero uma nação com moralidade, uma nação com princípios, uma nação com valores, uma nação que seja verdadeiramente conhecida como a maior nação cristã do planeta. Sim, é a minha fé, eu creio nisso. A maior nação cristã, e eu não estou falando aqui de denominacionalismo, não estou falando disso. Eu estou falando de gente que crê em Cristo, que confessa a Cristo como seu único e suficiente Senhor. Uma nação que tem Cristo assentado no trono, assentado no centro. Uma nação teocrática, cujo Deus é o Senhor. É nisso que eu creio, e a minha fé, a minha esperança. Eu queria terminar os meus dias vendo isso, presenciando isso, celebrando isso. Eu queria terminar os meus dias vendo as igrejas sendo atulhadas de gente de fé, de gente crente, de gente próspera, de gente que busca a face e a presença do Senhor. Eu gostaria de crer que esse ano que nós estamos entrando seja um ano de muita prosperidade para nós como filhos de Deus, um ano de muita prosperidade para a igreja. Eu não estou falando aqui para esbanjar dinheiro, não é isso. Mas uma prosperidade, que a gente possa avançar, que a gente não fique a mendigar. Eu quero crer que Deus, Ele vai levantar um Brasil sem corrupção. Ah, que sonho, que sonho, que sonho se isso pudesse acontecer. Um Brasil sem corrupção. Nós queremos um justo no poder, e essa precisa ser a sua oração, e essa vai ser a minha oração.
Que o Senhor nos dê um justo no poder, que o Senhor nos dê um justo governando, ou pelo menos que tenha alguns princípios morais, alguns princípios de valores que não sejam apenas valores terrenais, mas sejam valores eternos. Eu sei que você me entende. Nós vamos orar para quê? Para que o Senhor tome conta da nossa nação brasileira. Eu quero que você declare neste exato momento: a minha família é uma bênção. Eu vou ter muita provisão do Senhor. O meu trabalho, ele é maravilhoso e vai continuar sendo maravilhoso. A minha cidade é uma bênção, a minha cidade é uma maravilha, apesar daquilo que eu estou vendo e percebendo. Eu quero abrir os meus lábios e quero dizer: a minha cidade é uma bênção. E eu quero dizer que o meu Brasil é do Senhor Jesus, o meu Brasil é uma bênção. E nós vamos experimentar o favor, a graça e a misericórdia do Senhor. Que esse ano na sua vida seja um ano maravilhoso. No meio da escassez, no meio da falta, no meio dos problemas, que seja o seu melhor ano, que você daqui a um tempo possa olhar para trás e dizer: sim, o Senhor foi bom, sim, o Senhor esteve conosco, sim, nós vencemos, sim, nós prosperamos. Você consegue fazer essa declaração? Chamo você para nós orarmos neste momento. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado por podermos iniciar um ano debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Obrigado porque a Tua palavra ela tem todo o peso na nossa vida. Obrigado por podermos usar a nossa boca, os nossos lábios, para profetizarmos a bênção e o favor do Senhor. Nós declaramos esse ano como sendo um ano maravilhoso na nossa casa, na nossa família. Nós oramos, ó Deus, declarando profeticamente que nós vamos ter todo o sustento, todo o favor do Senhor, que nada absolutamente vai nos faltar, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, quem poderá se levantar contra nós? Nós confiamos em Ti, vamos continuar confiando e contando com a Tua doce presença nesse ano, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, um excelente ano para você. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com você em meio à sua casa, em meio à sua família. Valeu? Deus abençoe. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu,
estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele